Sejam bem-vindos ao canal Histórias Fascinantes. Hoje vamos explorar um dos temas mais intrigantes e enigmáticos da história, as profecias maias. Preparem-se para uma jornada fascinante através do tempo, da cultura e das crenças dos antigos maias, e como suas profecias deram origem a muitas teorias sobre o fim do mundo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos adentrar no mistério das profecias maias. Os maias foram uma das civilizações mais avançadas e enigmáticas da Mesoamérica, florescendo entre 2000 a.C. e 1500 d.C. Eles desenvolveram uma rica cultura baseada em conhecimentos avançados de astronomia, matemática e arquitetura. Entre os legados mais impressionantes que os maias nos deixaram está o seu complexo sistema de calendários, que se tornaram famosos mundialmente devido às suas supostas profecias sobre o fim do mundo. O sistema de calendários maia era altamente sofisticado e consistia em várias contagens de tempo interrelacionadas. O mais conhecido é o calendário de contagem longa, que mede períodos de cerca de 5.125 anos. Segundo a interpretação de muitos estudiosos, a atual era da contagem longa começou em 11 de agosto de 3114 a.C. e terminou em 21 de dezembro de 2012. Esta data se tornou central para várias teorias e especulações sobre o fim do mundo. A data de 21 de dezembro de 2012 ganhou notoriedade na cultura popular devido a interpretações modernas das inscrições maias. Alguns acreditavam que os maias previram que o mundo terminaria nessa data, marcando um cataclismo global. No entanto, é importante entender que a perspectiva maia sobre o tempo e os ciclos era diferente da nossa. Para os maias, o fim de um ciclo não significava necessariamente destruição, mas transformação e renovação. Vamos explorar mais detalhadamente a origem dessa data e como ela se relaciona com as profecias maias. As inscrições no Monumento 6 de Tortuguero, um sítio arqueológico maia na atual Tabasco, México, mencionam a conclusão de um ciclo da contagem longa em 2012. A inscrição descreve o retorno de uma deidade maia, Bolon Yocti, no fim desse ciclo. No entanto, o texto é fragmentado e muitos arqueólogos acreditam que ele se refere mais a um evento de renovação cósmica do que a uma profecia apocalíptica. Além do calendário, os maias deixaram outras profecias e previsões gravadas em códices e monumentos. Uma dessas profecias fala sobre o retorno de Kukulkan, também conhecido como Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Esta deidade era central nas religiões maias e astecas, simbolizando a união do céu e da terra. Alguns interpretaram essas previsões como um aviso de grandes mudanças ou a chegada de uma nova era. As previsões dos maias não se limitavam apenas ao fim do mundo, mas incluíam eventos astronômicos e naturais. Eles eram mestres em observar os céus e registrar movimentos planetários, eclipses e outros fenômenos. O alinhamento galáctico de 2012, quando o Sol se alinhou com o centro da Via Láctea durante o solstício de inverno, foi um evento astronômico significativo que muitos acreditam ter sido previsto pelos maias. Mas por que a data de 21 de dezembro de 2012 gerou tanta atenção e temor? Parte da resposta está na interpretação moderna e na disseminação dessas ideias através de livros, documentários e filmes. Obras como O Mistério do 2012, Profecias Maias, Mistérios e Evolução de Greg Braden, e o filme 2012 de Roland Emmerich, popularizaram a ideia de um apocalipse iminente. A internet também desempenhou um papel crucial, permitindo que teorias e especulações se espalhassem rapidamente. No entanto, estudiosos da cultura maia e arqueólogos insistem que a interpretação apocalíptica de 2012 é um mal-entendido. Eles explicam que para os maias, o final de um ciclo era uma oportunidade para renascimento e renovação, não um evento de destruição. O Dr. Mark Van Stone, um especialista em glifos maias, aponta que não há evidências nos textos maias que prevejam o fim do mundo em 2012. Em vez disso, os maias celebravam o início de novos ciclos, vendo-os como períodos de potencial e transformação. Vamos agora explorar algumas das teorias alternativas sobre o que os maias realmente previram. Uma dessas teorias sugere que os maias tinham um profundo entendimento dos ciclos cósmicos e acreditavam que 2012 marcaria o início de uma nova era de consciência. Alguns interpretam isso como um aumento na espiritualidade global ou uma mudança nos paradigmas sociais e ambientais. Outros veem isso como uma oportunidade para a humanidade se alinhar com os ritmos naturais do cosmos. Outro aspecto fascinante das profecias maias é como elas refletem a visão cíclica do tempo dessa civilização. Diferente da visão linear do tempo predominante na cultura ocidental, os maias viam o tempo como uma série de ciclos interconectados.
Esses ciclos eram marcados por eventos astronômicos, como eclipses e alinhamentos planetários, e influenciavam a vida cotidiana e as práticas religiosas dos maias. Essa perspectiva cíclica também se reflete em suas previsões e profecias, que muitas vezes falam de repetição e renovação. Além do calendário de contagem longa, os maias utilizavam outros calendários importantes, como o Tzolk'in e o Ahab. O Tzolk'in era um calendário sagrado de 260 dias, usado para fins religiosos e cerimoniais, enquanto o Ahab era um calendário solar de 365 dias, utilizado para eventos civis. A combinação desses calendários criava um ciclo de 52 anos, conhecido como roda calendárica, um período de grande importância para os maias, durante o qual esperavam renovação e mudança. Voltando à ideia do fim do mundo, é interessante observar como diferentes culturas e épocas têm suas próprias visões apocalípticas. No caso dos maias, o conceito de fim não era necessariamente negativo. Acredita-se que o término de um ciclo e o início de outro eram momentos de grande expectativa e esperança para o futuro. Este entendimento pode nos oferecer uma perspectiva mais ampla sobre como enfrentamos mudanças e desafios em nossas próprias vidas. Para concluir, vamos refletir sobre o impacto cultural das profecias maias. A lenda de 2012 capturou a imaginação global, levando a uma vasta produção de conteúdo na mídia. Desde livros e documentários até filmes de Hollywood, a ideia de um apocalipse maia influenciou profundamente a cultura popular. Mas, ao examinar as evidências arqueológicas e as tradições maias, vemos uma história mais complexa e rica. Em vez de uma simples previsão de destruição, as profecias maias oferecem uma visão de ciclos eternos de transformação e renovação. Assim, enquanto a data de 21 de dezembro de 2012 veio e passou sem o fim do mundo, ela deixou um legado duradouro de curiosidade e reflexão sobre o nosso lugar no cosmos. As profecias maias continuam a inspirar estudos e debates, lembrando-nos da sabedoria antiga e das complexas maneiras pelas quais nossos antepassados compreendiam o tempo e o universo. No entanto, a cultura maia vai muito além de suas profecias apocalípticas. Eles desenvolveram uma sociedade complexa com uma rica tapeçaria de mitos e lendas, muitas das quais falam sobre a criação do mundo, a estrutura do cosmos e a interação entre humanos e deuses. Um dos mitos mais conhecidos é o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias quichés, que relata a criação do mundo, a origem dos humanos e as aventuras dos heróis gêmeos, Unapu e Ixbalanqué. Essas histórias são mais do que simples mitos, elas são reflexões profundas sobre a vida, a morte e a natureza do universo. Os maias acreditavam que os deuses tinham criado o mundo várias vezes e que cada criação era seguida por um período de destruição e renovação. Esta visão cíclica do tempo está profundamente enraizada em sua cosmologia e pode nos oferecer insights valiosos sobre como eles entendiam a passagem do tempo e os eventos cósmicos. Além disso, a arqueologia moderna continua a revelar novos aspectos da cultura maia. Sítios arqueológicos como Tikal, Palenque e Chichén Itzá nos fornecem uma visão mais detalhada da vida cotidiana, da política e das práticas religiosas dos maias. As descobertas de templos, palácios e observatórios astronômicos mostram o nível de sofisticação e complexidade dessa civilização. Um exemplo fascinante é a cidade de Chichén Itzá, uma das mais importantes cidades maias. A cidade é famosa pelo templo de Kukulcán, uma pirâmide que também serve como um calendário tridimensional. Durante os equinócios de primavera e outono, a luz do sol cria a ilusão de uma serpente descendo a escadaria da pirâmide, representando a deidade Kukulcán. Este fenômeno não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um exemplo de como os maias integravam astronomia, religião e construção em suas cidades. A precisão com que os maias alinharam seus edifícios com eventos astronômicos é impressionante e nos dá uma ideia de sua profunda compreensão do cosmos. Outro local significativo é Tikal, uma das maiores cidades maias, localizada na atual Guatemala. Tikal era um centro político, econômico e militar, com uma população que pode ter chegado a 90 mil habitantes em seu auge. As ruínas de Tikal incluem templos imponentes, palácios reais e campos de jogo de bola, todos mostrando o nível avançado de planejamento urbano e engenharia dos maias. As inscrições encontradas em Tikal fornecem informações valiosas sobre a história política da cidade, incluindo alianças, guerras e sucessões dinásticas. Essas descobertas arqueológicas também lançam luz sobre as práticas religiosas dos maias. A religião maia era politeísta, com um panteão complexo de deuses e espíritos que governavam todos os aspectos da vida. Os maias realizavam rituais elaborados e sacrifícios para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade de suas comunidades.
Eles acreditavam que os deuses exigiam sangue para manter o equilíbrio do cosmos, e isso frequentemente envolvia sacrifícios humanos. Esses rituais eram realizados em templos, muitas vezes no topo de pirâmides, onde os sacerdotes se comunicavam com os deuses e faziam oferendas. Aprofundando-nos nas profecias maias e no seu impacto cultural, é impossível ignorar a influência duradoura que essas crenças tiveram sobre a civilização maia e além. As previsões dos maias continuam a fascinar e inspirar, não apenas por seu conteúdo, mas pelo vislumbre que oferecem de uma mentalidade e uma visão do mundo muito diferentes das nossas. A percepção cíclica do tempo, a integração da astronomia com a religião e a ênfase na renovação constante são temas que ainda ressoam hoje, lembrando-nos de nossa própria busca por significado em um universo em constante mudança. Voltando ao presente, a data de 21 de dezembro de 2012 passou sem o cataclismo global que muitos temiam. No entanto, a excitação em torno dessa data nos lembra do poder das profecias e da nossa necessidade de encontrar significado em eventos cósmicos. As profecias maias nos desafiam a olhar além da superfície e a considerar as profundas verdades filosóficas e espirituais que elas contêm. Elas nos convidam a refletir sobre nossa própria existência, nosso lugar no cosmos e a natureza cíclica do tempo. Nos dias atuais, a sabedoria maia continua a ser relevante. Os desafios globais que enfrentamos, desde as mudanças climáticas até as crises sociais e políticas, nos levam a reconsiderar nossas relações com a natureza e com o tempo. A perspectiva maia de ciclos e renovação pode oferecer insights valiosos sobre como podemos navegar essas crises e buscar um futuro mais sustentável e equilibrado. Além disso, a preservação do patrimônio cultural maia é vital. Sítios arqueológicos, manuscritos antigos e tradições orais são tesouros que precisam ser protegidos e estudados. Organizações e pesquisadores continuam a trabalhar para decifrar os textos maias, preservando e compartilhando esse conhecimento com o mundo. Cada descoberta nos aproxima mais da compreensão plena dessa civilização fascinante. Vamos agora explorar um pouco mais a fundo como os maias concebiam o tempo e os ciclos. Eles acreditavam que cada ciclo era regido por diferentes deuses, e que os eventos dentro de um ciclo poderiam influenciar o próximo. Este conceito é visível no seu uso de calendários interligados. O Tzolk'in e o Ahab não funcionavam isoladamente, eles se combinavam para formar a roda calendárica, que, como mencionado, tinha um ciclo de 52 anos. Esta abordagem múltipla ao tempo refletia uma visão de um universo onde tudo estava interconectado e interdependente. A visão maia de transformação e renovação também se estendia à vida após a morte. Eles acreditavam em uma vida após a morte onde as almas passavam por várias etapas de purificação antes de alcançar a paz eterna. Esta crença influenciava fortemente seus rituais funerários e monumentos, como as estelas e os templos, que muitas vezes continham inscrições detalhando as viagens das almas e as oferendas necessárias para garantir uma transição segura. Os textos maias, como o Popol Vuh, não apenas narram mitos e histórias de criação, mas também servem como guias espirituais, delineando as interações entre deuses e humanos e as responsabilidades de cada um. Estes textos oferecem uma visão profunda das preocupações espirituais e filosóficas dos maias, mostrando uma sociedade preocupada com a harmonia cósmica e a ordem divina. E não podemos falar sobre as profecias maias sem mencionar os códices maias, como o Códice de Dresden. Estes manuscritos antigos contêm uma riqueza de informações sobre a astronomia maia, rituais religiosos e previsões. O Códice de Dresden, em particular, é famoso por suas tabelas de eclipses e predições astronômicas. Ele mostra como os maias eram capazes de prever com precisão eventos astronômicos séculos à frente, algo que só recentemente começamos a compreender completamente. Outro aspecto fascinante da civilização maia é a sua arquitetura monumental. As pirâmides e templos não eram apenas edifícios, mas representações físicas de suas crenças cósmicas. As cidades maias foram cuidadosamente planejadas e construídas para alinhar com eventos astronômicos importantes, refletindo a crença de que a arquitetura poderia conectar o humano ao divino. Esta integração de arquitetura, astronomia e religião é um testemunho da complexidade e sofisticação da cultura maia. Com o passar do tempo, a civilização maia passou por várias transformações. A chegada dos espanhóis no século XVI marcou um período de grande tumulto e mudança. Muitas das cidades maias foram abandonadas, e seus conhecimentos e tradições foram suprimidos. No entanto, a herança maia não desapareceu. Muitas comunidades indígenas maias ainda preservam suas tradições, línguas e crenças, oferecendo um elo vivo com o passado. Os descendentes dos maias continuam a celebrar seus calendários e rituais, lembrando-nos de que, apesar das mudanças e desafios, a essência dessa cultura antiga ainda está viva.
A preservação dessas tradições é crucial para a compreensão completa da herança maia e para a valorização de sua contribuição ao conhecimento humano. E assim, enquanto refletimos sobre as profecias maias e seu impacto, somos lembrados da durabilidade do espírito humano e da contínua busca por significado e compreensão em um universo vasto e misterioso. A história dos maias e suas profecias nos convidam a olhar além do imediatismo do presente e a considerar as profundas interconexões que moldam nossa existência e nosso futuro. Concluímos nossa exploração das profecias maias com um convite à reflexão. O que podemos aprender com essa antiga civilização sobre o tempo, a transformação e nossa própria jornada? Como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas modernas para criar um futuro mais harmonioso e sustentável? A história dos maias nos oferece um espelho, refletindo não apenas o passado, mas também as possibilidades futuras. Espero que vocês tenham apreciado essa viagem pelas profecias maias e que ela tenha despertado sua curiosidade e interesse por essa fascinante civilização. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas próprias reflexões e interpretações. Agradecemos por assistir, e até o próximo vídeo aqui no canal Histórias Fascinantes.